Pronto, tá gravando. Gente, boa noite a todos que estão nos assistindo agora aqui, né, sincronamente e depois no vídeo no canal do Teletandem. A gente está aqui para dar início a mais uma das atividades do curso de formação de mediadores em Teletandem. E hoje eu tenho a felicidade aqui de receber meu grande amigo, o professor Fernando Henrique Crepaldi Cordeiro, estou errando o nome do Fernando, né, professor da Unespar, do campus de União de Vitória, né, se formou comigo no IBILS e é um especialista em teoria da literatura, em romance policial, José Cardoso Pires. E hoje ele está aqui para falar mais especificamente de letramento literário, né, porque é uma das atividades centrais do tipo de teletandem que a gente está organizando na URC, que a gente vem organizando nos projetos de teletandem da URCA e o que a gente está desenvolvendo de teletandem literário nacional, né, que é justamente essa ideia de utilizar a metodologia Teletandem com o círculo de leitura e letramento. E aí o professor Fernando vai falar mais dessas teorias de letramento literário, círculo de leitura, né, a recepção do texto literário. E eu vou parar de falar e vou deixar ele falar novamente. Obrigado, obrigado Fernando, por aceitar fazer este vídeo, né? E se dispor e estar aqui falando pra gente. Boa noite aí de novo, boa noite para quem não está presencialmente. Quero agradecer a possibilidade de participar. Estou assistindo aí assincronamente os vídeos e aprendendo. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu vou falar é a ideia da fala hoje era sobre letramento literário e teletandem. Então, a primeira parte que eu vou já pedir desculpa é que teletandem eu estou aprendendo com vocês. Então, eu vou falar só um pouquinho sobre, e aí, se eu estiver falando alguma coisa que não fizer sentido, evidentemente vocês podem me interromper e comentar. E a ideia é que quem tiver aí, tiver interesse, a qualquer momento pode participar da conversa. Tá? Então, eu fiz até uma apresentação, porque eu tenho um probleminha que geralmente é assim, ou eu falo muito pouco, ou eu falo muito. Né? Então, sem o roteiro, eu me perco. E o que a gente vai fazer hoje, vou tentar transmitir para vocês, deixa eu ver se eu consigo. O que eu vou tentar fazer para vocês é, a gente vai dar um passo atrás em relação à ideia de isso para ver se funciona melhor. A ideia de letramento, né? Porque acho que para a gente discutir letramento, a gente precisa entender algumas noções, ou retomar algumas noções que são importantes. Né? Então, a gente vai fazer um percurso que é mais ou menos o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre leitura, depois a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, e aí a gente vai para o letramento literário, porque tem algumas coisinhas que vale a pena ressaltar na relação entre essa noção de letramento literário e o resto dessas outras noções. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no que fala o Fábio Durão, né? O Fábio Durão tem uma série de críticas ao conceito, ou uma série de problematizações em relação ao conceito de letramento literário. Naquele livrinho dele lá que fala da aula de literatura como um acontecimento, que é um livrinho bem bacana. O Fábio Durão é um cara bacana nesse sentido, e eu acho que ele é mais bacana ainda, porque ele tem um espírito, às vezes, meio fanfarrão, que é mais ou menos o que eu gosto de ter quando eu consigo. E é assim, algumas coisas eu tenho a impressão que ele fala mais para provocar do que outra coisa. Né? Mas aí a gente vai comentando. Uma das coisas que ele fala, que eu vou antecipar para vocês, é o seguinte: ele diz assim, numa aula de literatura, quanto mais esse tipo de apresentação lá tem, pior. Né? Então já começamos bem, segundo o Fábio Durão. Então a gente vai discutindo essas coisinhas, né? E a ideia é a gente chegar no final na questão do letramento literário e pensar. E assim, uma das ideias que eu vou comentar com vocês, o que eu acho que talvez faça sentido, é que para o Teletandem, a ideia de letramento literário e a ideia de leitura de literatura, acho que faz mais sentido do que na sala de aula propriamente dito. Então, um dos problemas que a gente vai ter é o seguinte: o que é literatura, quando se lê literatura, para que se lê literatura e
é possível a gente estudar a literatura em sala de aula, que é um dos problemas fundamentais de todo esse pessoal que discute a relação entre literatura e pedagogia. Então, a gente vai começar discutindo sobre leitura, tá? E aí, então, já vou antecipar aqui as referências, que são essas daí que estão disponíveis. De um modo geral, para falar sobre leitura, eu vou usar o texto da Klein e um pouquinho o texto do Eco, e depois, na sequência, para discutir a questão do que é literatura, eu vou recorrer ao texto que vocês estudam letras, provavelmente já conhecem, que é esse do Eagleton, que ele é bem simples e relativamente didático, para falar o que é literatura, e aí depois, para discutir letramento, um texto da Barbosa, que está aí nas referências. Tá? E aí, na medida do possível, eu vou tentar fazer um diálogo entre o que ela fala e o que o Durão está propondo, para ver se a gente chega em algum lugar. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Poisson propõe e a ideia do ciclo de leitura, que acho que é o que talvez funcione melhor, pensando no que eu entendi do Teletandem até agora, e pensando numa possibilidade de um Teletandem literário. Tá? Então, vamos lá. Leitura. Eu vou partir desse textinho da Klein, né, que se chama Oficina de Leitura, inclusive, que é um textinho bem bacaninha. Depois que eu conheci ele, eu só uso ele basicamente. Ele é um texto relativamente antigo, né? E ela propõe, ela vai estabelecendo paulatinamente o que é ler. Né? E aí o interessante para nós é o seguinte, ela vai dizer assim, ler tem a ver com a mobilização daquilo que a gente conhece. Né? Então, e essa é a ideia que a gente vai chegar no final, quando a gente vai falar também de estudo literário. Né? Então, de certa forma, ler um texto implica você fazer a relação desse texto com os outros textos que você conhece. Né? Porque o texto em si, aquele monte de rabisco no papel, se a gente pensar no texto escrito, ele não tem sentido em si, ele só tem sentido a partir da atualização do leitor, e nesse sentido ele vai ser uma cooperação. Né? No texto da Klein, ela postula uma ideia bem bacana, é um texto que não está voltado especificamente para a literatura, que é de pensar assim, na sala de aula, o que seria interessante é pensar como que todo texto tem uma série de pressupostos que às vezes a gente passa por cima e a gente está acostumado a ler. Então ela cita, por exemplo, o exemplo da bula de remédio. Né? Então ela fala assim, ó, uma bula de remédio tem uma série de pressupostos. Né? Então o primeiro deles é o seguinte, que a pessoa que precisa de remédio sabe ler. A segunda é que ele sabe ler naquela língua em que a bula está escrita. A terceira é que ele acredita que é possível tratar doenças a partir de medicação. Né? Então, uma pessoa que não acredita nesse princípio, vamos pensar que é uma pessoa, por exemplo, que o sujeito que supostamente não acredita em vacina, né? Não faz muito sentido ele acreditar em remédio. Né? Posso comentar. Então, para esse sujeito, a bula faz sentido? Né? Uma pessoa que acredita, talvez, mais nas curas tradicionais, né? Então, talvez para ela, a bula do remédio não faz sentido. Por quê? Porque o objetivo dela para de ter função. Né? Por quê? Porque ela não vai acreditar que para se curar de alguma doença ou de algum estado, ela precisa tomar remédio. Ela pode fazer isso, por exemplo, em uma benzedeira e resolve o problema dela. Né? Então, nota, no texto, do modo geral, a ideia dela é que todo texto implica uma série de pressupostos de leitura. Né? E esse é o ponto que a gente vai precisar chegar depois, quando a gente falar em literatura da perspectiva do letramento. Que é assim, por que a gente lê literatura? Por que alguém lê literatura? Qual que é o sentido, então, social da leitura de literatura? E essa é uma questão que vai ser importante para a gente, para entender o conceito de letramento, vamos dizer assim. Fora isso, então, o que a gente está postulando, com base no que a Klein fala, é o seguinte: ler implica uma relação entre o texto e o leitor, no qual o sujeito, evidentemente, se demonstra com habilidades para decifrar o que está escrito, né? Mas também precisa preencher
aquele texto com conhecimentos que ele tem de mundo, né, e que, portanto, são fundamentais para a construção do sentido. Então, o sentido, ele não está dado, ele é construído na interação entre o texto e o leitor. Que é uma ideia básica, lá, por exemplo, do Bakhtin, de certa forma. Né? Então, vamos lá. Só que a gente tem um problema, que é o seguinte: se a gente imaginar dessa forma, uma das perguntas que se pode fazer é o seguinte: então o texto não tem sentido em si? Né? Se você está falando para mim que o sentido do texto se dá pela atuação do leitor e que sem a atuação do leitor o texto não tem sentido, né? Então, o que você está falando para mim é que é o leitor que vai determinar o sentido do texto e que supostamente, por causa disso, então, qualquer coisa pode significar qualquer coisa. Né? Então, se todo texto depende unicamente do leitor, a ideia é que todo texto pode significar qualquer coisa. E, evidentemente, não é isso que a gente está propondo. Né? E é por isso, porque se qualquer coisa puder significar qualquer coisa, não tem como você avaliar o que aquilo significa, no final das contas. Né? Então, o Weiser vai chamar a atenção que no processo de comunicação, de modo geral, toda a comunicação é marcada pela falta. Né? E aí, pensando na comunicação escrita, ele chama a atenção para a diferença entre a comunicação, esse tipo de comunicação escrita, né? Escrita assíncrona, né? Na comparação com a interação face a face. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu consigo ter uma visão mais ou menos do que o Guilherme está pensando do que eu estou falando, por causa das caras que ele faz enquanto eu estou falando. Né? Então, significa o quê? Eu tenho algum retorno que me permite modular aquilo que eu falo com base no modo como eu percebo que aquilo que eu falo está sendo recebido. Né? E ele vai dizer assim, na comunicação escrita, você perde essa possibilidade. Né? Então, você precisa ter outros paradigmas, outros elementos que possibilitem alguma espécie de controle sobre o que você está falando. Mas a ideia do Weiser é que mesmo na comunicação face a face, a gente tem uma falta fundamental, que é a falta de que a gente não consegue saber como o outro entende e o que o outro está pensando. Né? Então, de alguma forma, mesmo no caso em que você tem algum feedback, né, algum retorno, você não tem como ter certeza do que o outro está pensando. E ele fala assim, esse é um princípio de toda a comunicação, inclusive na comunicação cara a cara. Né? Mas então, se a gente pensa na comunicação escrita, né, que é geralmente o caso, quando a gente fala do conceito de literatura bastante estrito, a gente teria o problema de determinar uma espécie de uma intencionalidade. Né? E aí o problema é, na medida em que a gente imagina um texto e a leitura desse texto, em que medida que aquilo direciona a gente para determinadas construções de sentido. Né? E aí eu vou retomar com vocês, por causa disso, a ideia do eco, que é a ideia do leitor modelo. Então o eco propõe para a gente que, num determinado texto, que é uma ideia, eu diria que tem ressonâncias bakhtinianas, o pessoal aí que conhece mais Bakhtin do que eu, talvez, se quiser, pode participar, e pode comentar alguma coisa em relação a isso, que é o seguinte, uma das ideias do Bakhtin é que, no processo de produção do texto, a gente já prevê o receptor, né? E que, portanto, já é a priori, todo discurso já é a priori dialógico nesse sentido. Né? Por quê? Porque enquanto a gente não fala do mesmo jeito, por exemplo, com o nosso empregador, que a gente fala com o nosso irmão, né? Com a nossa mãe. Por quê? Porque a gente, na hora de falar, já pressupõe determinados conteúdos, determinados modos de dizer que são possíveis, que são aceitáveis, dependendo dos contextos. Né? E essa ideia, de certa forma, que vai dar a ideia depois, que é fundamental para a ideia de letramento, que é a de gênero textual. Né? Porque o gênero textual implica você conhecer as regras sociais que levam à utilização daquele gênero e conhecer as regras de organização daquele gênero para conseguir o efeito que você quer no meio social. Né?
Então, o eco vai dizer, basicamente, que se a gente entender o texto literário dessa forma, o que a gente tem é um texto que ele é produzido para construir determinados efeitos, e nesse processo, o, uh, o escritor, o autor, ele prevê, de certa forma, o modo como o leitor vai receber essa obra. Né? E, evidentemente, então, ele encaminha o texto para produzir os efeitos que ele pretende naquele leitor que ele previu. O problema vai ser, evidentemente, que nem sempre ele prevê absolutamente, e às vezes o texto é lido, ou muitas vezes o texto é lido, por pessoas que ele jamais poderia prever. Né? E isso significa que isso vai dar alguma diferença. E como a gente sabe, e essa é uma ideia constante na teoria da recepção, né? Nenhum texto é repleto de informação, né? Repleto no sentido de estar cheio. Né? Todo texto depende que a gente, inclusive, eu conto sempre essa história, eu não lembro nem onde eu li ela, mas se eu não me engano tem um texto do Eco que fala sobre o que é pornográfico, né? E ele fala assim que o pornográfico é aquilo, o texto pornográfico seria aquele texto que contém todas as informações em detalhes que não são necessários. Né? Então imagina o seguinte, você está assistindo um filme e toca a campainha e o sujeito está no segundo andar da casa, né? Ele precisa atender a porta. O Eco diz um texto pornográfico que implicaria que esse sujeito seria filmado descendo todas as escadas para chegar na porta. Quando, evidentemente, a gente sabe que, tradicionalmente, né, se tocou a campainha e o cara está no segundo andar, porta na cena seguinte, ele estaria atendendo a porta, e a gente supõe que ele fez esse percurso, porque, evidentemente, ao contrário do que acontece lá no Harry Potter, a gente geralmente não aparata, né? E, consequentemente, isso seria um buraco, um espaço em branco, um espaço vazio, que, evidentemente, a gente preenche, né? Que a gente não precisaria se preocupar com isso, e o texto ele é produzido como um mecanismo econômico, né? Na medida em que tudo que a gente pode prever, ele não precisa fazer constar. Né? Você acha que é muito relevante, inclusive, para o quadrinho, né? Se não me engano, é o tal do Steve McCloud, chama isso de conclusão, que é um termo terrível em português, eu não sei como é que é isso em inglês, que é justamente aquilo que está subentendido entre um quadrinho e outro, né? Então funciona de modo similar a todos os outros textos, inclusive o texto literário. Tá lá. Então a tradução seria a mesma conclusão. Eu acho que sim, mas o closure é uma ideia de fechamento também, né? De você encerrar um sentido, né? Então, É. Eu achei em português estranho a conclusão. mas a conclusão ainda é melhor do que sarjeta. Sarjeta eu acho um termo bonitinho. Tá vendo como é? A gente usa canaleta. Tá. Ao invés. Porque sarjeta, tipo, você tá na sarjeta do quadrinho, né? Tá, faz sentido. Uma parte Faz tão sentido. importante da teoria do cara. Não, que é a parte central, né? Teoricamente, do que eu li. Né? Então, vamos lá. Então, a ideia dele é o seguinte. O autor, ao produzir o texto, produz um leitor que ele prevê que vai ler o texto do jeito que ele pretende que o texto seja lido, e é isso que ele chama de leitor modelo. Né? Então, isso implica que, no processo de produção, se prevê uma leitura. Evidentemente que essa leitura pode não acontecer. Inclusive, como a gente... uma das coisas fundamentais da leitura é que sujeitos diferentes, com experiências de mundo diferente, leem de modo diferente. Eu, quando dou aula sobre isso, eu adoro um textinho que eu tirei desses lugares doidos da internet, tipo Reddit, um lugar assim, que é uma espécie de uma resenha do Garoto Exemplar. Né? O texto, se eu não me engano, chama Crítica ao Garoto Exemplar por um sujeito cujo filme preferido é Jurassic Park. Que, evidentemente, é um texto cômico, né? Porque o rapaz vai no cinema assistir o Garoto Exemplar e o que ele quer é que esse Garoto Exemplar seja o Parque dos Dinossauros, né? E, evidentemente, o Garoto Exemplar não é o Parque dos Dinossauros, então ele se frustra. É um texto cômico, né? Ele se frustra a cada momento esperando que apareça um dinossauro na história.
né? Porque não já se viu, numa época em que a gente tem esse argumento dele, numa época que a gente tem a tecnologia para colocar dinossauro em filmes, por que a gente faria um filme sem dinossauro? Evidentemente, para alguém que é fã, isso faz muito sentido, né? Mas, de qualquer maneira, ele não é de nenhum um leitor modelo do Garoto Exemplar, né? Que é um baita filme, ele reconhece, e por causa disso, no final, ele dá nota 5 para ele, porque, apesar de não ter dinossauro, é um filme engraçadinho, né? Então, não, em grande parte, esse processo todo tem a ver com o modo como o texto mobiliza a nossa atenção e direciona a gente, e direciona o nosso interesse, né? Então, significa que, na realidade, o texto tem um mecanismo de controle, né? Nessa mesma historinha, nessa resenha crítica, o rapaz, logo no começo, admite que é óbvio que não vai ter dinossauro, mas ele continua na expectativa, né? E evidentemente, a gente constrói isso o tempo todo, né? Então, por exemplo, pela capa do livro, pelas informações da orelha, né? Então, se a capa não te interessa, você vai ter menos interesse em ler, né? E o que está na capa direciona, Sim. por exemplo, o modo como você vai ler, né? Você vê lá a capa com o rapaz segurando um machado numa porta quebrada, você não vai imaginar que é um romance romântico, exceto se for um livro da Colin Hoover, aí é possível, né? Então, a gente vai construindo esses pressupostos junto com o texto. Mas para a gente decidir, ou para entender o que é um letramento literário, a gente precisa definir o que é literatura. E aí é que a porca torce o rabo. Eu trouxe o Eagleton, porque o Eagleton eu acho sensacional esse textinho. Sensacional, assim, de forma irônica. Eu lembro sempre de uma aula do professor Shell, que eu assisti, e ele definia esse texto como bocó, né? E era bocó, segundo ele, porque ele propõe uma pergunta que ele não vai responder, né? E aí ele propõe lá que tem 4 jeitos, historicamente, de definir o texto literário. O primeiro é com base na ideia de mímica, né? Então, o que seria um texto literário? Seria um texto que representa, lembrando Aristóteles, que representa não o que é, mas o que poderia ser. Então, ele tem um vínculo com o mundo real, de certa forma, mas ele extrapola os eventos. Então, peço desculpa, só que eu estou bastante gripado. Então, essa é a primeira noção, né? E aí, o que o Milton vai fazendo, chamando a atenção da gente, é que, para cada definição de literatura, você tem uma série de Negativas. De objeções, né? Então, nesse caso da escrita imaginativa, se a gente for pensar assim, o que é mais documentado. Então, nessa perspectiva, a gente poderia considerar, por exemplo, o Diário de Anne Frank como literatura, né? Ou os Sermões do Padre Antônio Vieira, né? Então, essas são perguntas, né? E, por outro lado, a gente não tem textos que são ficcionais, mas que a crítica reluta em aceitar que seja literatura, né? Então, é outra possibilidade, né? Então, para cada uma dessas teorias que surgem, dessas definições de literatura, a gente vai ter uma série de dificuldades, né? Então, vamos lá. Essa daqui talvez seja, ainda hoje, né, devido à influência lá dos formalistas, dos estruturalistas, a concepção talvez mais produtiva, né? Que é essa de imaginar que a Operacional, literatura para usar um termo bem é formalista. isso. Talvez seja. E assim, eu, quando olho de teoria da literatura, acabo usando mais essa do que as outras, né, por exemplo. Né? Que é a ideia de que implica a mobilização da linguagem de uma forma diferente. Né? Mas diferente do que? Né? Então, um dos problemas é o seguinte: ela implica a ideia de desvio, e a ideia de desvio implica uma ideia de norma. Né? E aí você vai ter que fazer uma oposição entre a linguagem literária e a linguagem cotidiana. Mas aí você vai encontrar muito texto literário A linguagem cotidiana. que tem uma linguagem cotidiana. Né? E aí você faz o quê? Essa linguagem desvia do quê? Da própria linguagem literária. Né?
Então você vai se envolvendo numa bola de neve, né? E vai fazendo uma definição que é circular, vamos dizer assim, e que acaba sendo problemática nesse sentido, né? Que a gente pensa assim, bom, mas então a definição da literatura está nos recursos, né? E não na leitura, especificamente, né? E aí tem outra coisa que é legal, que é imaginar assim, o modo peculiar de linguagem, na verdade, é um conceito que vale para tudo quanto é texto. Todo texto tem um modo peculiar de ser produzido, né? Portanto, em si, dizer que usa de um modo peculiar não resolve o problema de definir o que é literatura, né? E a gente volta para o problema inicial, que é definir peculiar em que sentido, né? Então, o que é o peculiar literário e o que é o peculiar não literário, né? Então, a outra opção, essa daqui, da certa leitura, essa é, na verdade, é a que o Wilton abraça no final do texto, né? Mas ela, se a gente for retomar o termo do Shell, ela é a mais bocó de todas, né? Por quê? Porque ela vai dizer para a gente que o que é literatura é aquilo que é lido como literatura e vai depender, em grande parte, de uma ideia de institucionalização, né? Então, literatura é aquilo que as pessoas que têm autoridade para falar o que é literatura falam que é literatura, né? E aí é a coisa mais terrível do mundo, né? Porque, evidentemente, os sujeitos projetam todos os preconceitos deles na definição que eles têm sobre o que é literatura e o que não é, né? E o que a gente percebe que, historicamente, então, uma coisa que num dado momento não é literatura, em outro momento passa a ser, justamente por causa das mudanças decorrentes desse movimento em que os sujeitos determinam o que é e o que não é, né? Então, aqui você está mais complicado, porque você tem que confiar que alguém sabe que é literatura e está falando para você que literatura é isso e que não é aquilo, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que a ausência até o século XX de mulheres escritoras na história da literatura brasileira, né? Então, por exemplo, a Maria Firmina, né? Ela virtualmente não é citada em nenhum dos grandes estudos, né, de história da literatura brasileira. Eu tenho teoria para mim que é porque, embora eu confie que esse pessoal lia bastante, e eles não liam, evidentemente, tudo aquilo que pertence à história da literatura brasileira, que seria quase absurdo, mesmo que na época deles não tinha Netflix ainda, né? Então, elas repetem o que o outro falou, né? E faz sentido, porque também ele faz isso. A última definição, belas letras, né? Então, é escrever bem, né? E aí, de novo, o problema é o que é escrever bem, né? E essa ideia traz um outro problema, que é o seguinte: então, se literatura é escrever bem, não pode ter uma literatura ruim. Né? Por quê? Porque, então, ela não está bem escrita, né? Que é outro problema. Então, tudo isso para dizer o seguinte: quando a gente fala letramento literário, um dos problemas é o seguinte: a gente não sabe o que é literário, né? Na verdade, a gente sabe, né, intuitivamente, mas a gente não sabe conceitualmente, né? Cada um de nós tem uma ideia mais ou menos clara do que é literário, do que não é, com base no que você acredita que é e do que não é, né? Mas isso não é suficiente para a gente estabelecer cientificamente, vamos dizer assim, um conceito de literatura. E isso influi em todo o resto, né? E aqui, talvez, um conceito de letramento literário vem resgatar e vem salvar a gente de alguns probleminhas. Acho que esse é o aspecto mais legal, mais interessante de quando a gente pensa em letramento literário, né? Uma das coisas mais interessantes é o seguinte: o conceito de letramento literário ele é meio estrangeiro, né? E ser estrangeiro geralmente é bom, né? Ele é estrangeiro porque o conceito de letramento não provém
nesse sentido que a gente vai falar, ele não provém dos estudos literários. Né? Então, geralmente, quem construiu e apadrinhou isso daí é o pessoal da linguística aplicada. Né? É isso, né? Então, ou seja, eles têm mais ou menos a mesma paternidade do Teletubbies, e acho que é por isso que eles vão se comunicar relativamente bem. Né? Então, a gente vai partir dessa ideia, né? De que talvez o pessoal de literatura, eu falo muito mal do pessoal da linguística, mas o pessoal da literatura é muito mesquinho. Né? Eles acham que eles têm um domínio sobre um território, que os outros não devem muito se meter na área deles. E a verdade é que eles têm problemas. Né? E um dos problemas fundamentais da área de literatura é a parte do ensino. Né? Então, vamos lá. E a ideia do letramento, letramento literário, do jeito que a gente conhece hoje, ela está muito voltada para a ideia do ensino, dos problemas que o ensino de literatura traz para a gente. Né? Então, vamos lá. Do que eu entendi, do que eu li sobre letramento até hoje, funciona mais ou menos assim, letramento do modo geral. Né? Os autores gostam de opor letramento à alfabetização. Né? A alfabetização seria o domínio dos recursos da língua, né? Escrita, principalmente. Então, ser alfabetizado implica que você sabe codificar um texto e decodificar um texto. Né? Você consegue transformar ele em texto escrito e você consegue lê-lo enquanto está escrito, transformando ele em texto oral. Né? Que é o conceito básico de alfabetização. Né? Aí, depois disso, a gente tem alfabetização com outra adjetivação, por exemplo, alfabetização crítica, que já é outra coisa, mais próximo do letramento. Né? O que as pessoas entenderam? Aparentemente, a partir dos anos 80, nos países mais desenvolvidos, eles entendem que, embora eles tivessem um grande número de sujeitos alfabetizados, né, isso não significava que esse sujeito soubesse utilizar os textos nos espaços sociais em que esses textos eram requeridos. Né? Então, o sujeito sabia ler e escrever, decodificar e codificar. Só que quando ele precisava produzir uma ata, por exemplo, ele não sabia. Né? Ou quando ele precisava escrever um memorando, ele não sabia. Né? Ou quando ele precisava escrever um requerimento, ele também não sabia. Né? Então, o que eles entendem é que esse sujeito, embora dominasse os rudimentos da escrita, ele não era capaz de, nos contextos sociais em que esses elementos são requeridos, utilizá-los de forma adequada. E é aí que o letramento vai propor essa ideia fundamental de que o que a escola e o que as pessoas precisam aprender é utilizar os gêneros textuais nos contextos específicos em que eles são pedidos. E isso muda completamente o jeito, de certa forma, de que a gente aprende língua portuguesa na escola. Né? Então, grande parte hoje, quando se fala em ensino de língua portuguesa, por exemplo, a gente fala em gênero. Né? Por quê? Porque não basta o sujeito saber ler e escrever, ele precisa saber utilizar os gêneros específicos nos contextos específicos em que esses gêneros são requeridos ou nos quais eles se inserem. Né? Então, uma questão fundamental, duas questões fundamentais são a noção de gênero, né, e a noção de função social, né, do gênero. Então, o gênero passa a ser definido, em grande parte, em função do que o sujeito pretende socialmente e das características daquele modo específico de escrever. Né? Então, quando a gente traz isso para a literatura, né, acho que esse é a virada de chave, talvez que interessa para a gente, é o seguinte: qual que é o contexto literário, qual é o contexto social da literatura? No sentido de que por que pessoas que leem literatura, né? Para quê? E aí, esse aspecto acho que muda um pouquinho a percepção do que é literatura. Né? Então, quando pergunto isso para meus alunos,
eu brinco com eles que tem dois contextos em que as pessoas leem literatura do modo geral. Um é porque foram obrigados, né? E esse é a escola que faz, né? Geralmente, né? Ou os pais. Quando eu era pequeno, meu pai fazia isso comigo. Minha mesada não entendia que eu lia uma quantidade de livrinhos, né? Que ele me dava para ler. E a escola também faz isso, né? Só que esse processo no qual você lê porque a escola pede, supostamente não é isso é o que a Kleiman chama de escolarização da leitura, que supostamente afasta os leitores da literatura. Por quê? Porque se você lê, porque você vai ser avaliado, você lê para fazer tarefa, se você lê porque você tem que responder um questionário, você não vai gostar daquilo, geralmente, né? Porque aquilo é uma tarefa. E a ideia, talvez fundamental, da literatura, e aí é a segunda, né? Que é a seguinte: a gente lê porque a gente gosta. A gente não tem nada melhor para fazer, né? Ou porque você quer, né? Então tem um sentido de gratuidade, vamos dizer assim, envolvida com esse movimento. Tem uma terceira, para mim ainda é pior do que a escolarização, que é assim: a gente lê para mostrar para os outros que a gente está lendo, né? Mas esse a gente não vai. Aí depois você vai lá no ex-Twitter, que está caindo, graças a Deus, né, aparentemente, falar que você não está assistindo Big Brother porque você está lendo, né? Então, a ideia da Barbosa é essa. O que é o letramento literário? O letramento literário é aquele sujeito que lê literatura porque quer, por vontade própria. E se diverte fazendo isso, certo? Então, nota, se a gente for pensar nessa concepção de letramento literário, a gente vai ter um processo que é de uma incompatibilidade absurda com a escola. Porque qual que é o contexto em que o sujeito lê na escola, né? Então, eu, por exemplo, quando dava aula no ensino fundamental, eu fazia o dia da leitura, né? Então, toda semaninha tinha uma aulinha que era só para ler, né? E eles podiam ler o que eles quisessem, evidentemente, que eles quisessem, desde que fosse da idade deles, né? Essa é uma consideração importante, né? Condizente com a idade deles. E eles podiam trazer de casa ou eles podiam pegar lá na caixinha do livro, né? Eu escolhi os livros na biblioteca. De qualquer maneira, isso ainda não é o sujeito lendo porque quer, né? Porque também, geralmente, quando você vai ler literatura na sua casa, você não lê pregado na cadeira, né? Tendo que estar sentado dentro de uma mesa, né? Então, o que a gente tem se a gente pensar assim, a condição social de leitura e literatura é para nada, né? É gratuita e, portanto, na escola você não tem como replicar esse conteúdo, né? Talvez essa, então, aí vem a pergunta: o que a gente ensina quando a gente ensina na escola, né? Então, quando fala assim, vai ensinar literatura, o que você vai ensinar? E aí a ideia, e aí praticamente todos eles, desde a Kleiman, vão beber nessa fonte, é que o que a gente ensina não é ler literatura, mas é ler, né? Então você vai ensinar estratégias que permitam a esse sujeito interpretar o texto, né? E ter uma proximidade maior com ele. Tá? Mas pensando na escola, né? E aqui a gente vai fazer o pulo já do gato para o que interessa para a gente, que é a questão do teletubbies, né? Vou pular isso. Não, vou comentar isso aqui, porque esse aqui é engraçadinho, né? Só para falar que eu não comentei o texto do Durão, né? O Durão é sensacional, né? Postura interpretativa, então. É o termo que ele dá para isso que a gente está comentando, que é, então, o que você vai ensinar? Você vai ensinar a ler, né? E ele diz assim, que para o sujeito ler, ele precisa de duas coisas fundamentais: inventividade, que é a capacidade de usar a imaginação, né? Como eu disse no começo, uma das ideias principais de leitura é que ler é você estabelecer a conexão entre textos, né? Então, por exemplo, quando você lê um texto e aquele texto fala sobre uma determinada coisa,
que te interessa, né? Você lembra de outros textos que você leu sobre aquilo, né? Sobre aquele conceito, ou mesmo outros textos literários que falam daquilo, e você estabelece essa conexão, e isso já é o processo de interpretação, né? O segundo elemento fundamental é a erudição, né? Ele vai chamar de mobilização de conhecimento, né? Ele não está querendo dizer qualquer conhecimento, ele está querendo dizer um conhecimento consolidado, né? Que é algo que no dia de hoje, nesse sentido que ele propõe, é muito difícil da gente ter, né? Que é o sujeito que tem um domínio amplo, né? Então, por exemplo, qual que é o problema de algumas vertentes, na minha opinião, agora no caso, de algumas vertentes da academia, por exemplo, estudos culturais. Estudos culturais é um negócio muito massa, né? Só que o sujeito desenvolver um, um, um trabalho, né, consistente na área de estudos culturais, ele tem que conhecer algumas áreas, né? Então, sei lá, literatura, antropologia, sociologia, psicologia, quer que seja, né? E a gente sabe que a formação, principalmente em universidades mais periféricas, né, ela geralmente não favorece que o sujeito tenha domínio sobre diferentes áreas, né? Então, embora essa ideia dos estudos culturais seja sensacional, ele geralmente resulta nos estudos culturais meio mancos, né? Que é assim, o sujeito domina uma área e se arrisca nas outras. E já é alguma coisa que implica esse movimento, né? Então, essa ideia da erudição, ela é problemática, né? Mas não é isso que a gente quer discutir aqui. Então, vamos passar para frente. O Teletubbies. Então, vamos chegar lá. Quando a gente pensa, então, no Teletubbies, a minha impressão é o seguinte. Uma das coisas fundamentais... Então, quando a gente trabalha na escola, a crítica, do modo geral, chama atenção para o fato de que um dos problemas da escola, ou um dos problemas do ensino da literatura na escola, é a questão da hierarquia, né? Então, por exemplo, imaginar que tem uma interpretação correta, ou do professor não conseguir aceitar, não conseguir conversar com a interpretação dos alunos, né? E eu acho que o aspecto fundamental, talvez, do Teletubbies seja justamente a quebra dessa hierarquia, né? Porque então você tem dois sujeitos que colaboram um com o outro, né, para construir a interpretação, o diálogo, o que é que seja, dependendo do que for combinado, né? Então, essa é outra coisa fundamental, né? Então, ele é tanto um processo de colaboração que, inclusive, se combina o que se vai fazer, né? Então, nesse sentido, ele está quebrando um dos problemas fundamentais. O outro, claro, evidentemente, para vocês que são alunos de graduação e que precisam de nota e disciplina, pode ser que você esteja no Teletandem por necessidade, né? Não por diversão, né? E aí isso tiraria um pouquinho da ideia, pensando no Teletandem literário, talvez, de que você está lá porque você quer aprender sobre outras culturas, você quer aprender sobre outras literaturas, ou algo do tipo, né? Mas, de qualquer forma, você tem uma autonomia nesse sentido, talvez maior do que em outros contextos. Entre elas, de escolher com o seu par o que vocês vão discutir, o que vocês vão trabalhar, né? E aí, pensando nessas noções, é que eu estava pensando o que poderia funcionar, né? Talvez para o Teletubbies. E aí, eu tenho a impressão que, em muitos sentidos, tem algumas questões que são parecidas com a de sala de aula, né? Então, eu que tenho trabalhado literatura com sala de aula de graduação, principalmente, uma das coisas que eu aprendi com o tempo, na minha experiência, evidentemente, é que textos curtos são sempre melhores, né? Porque texto curto permite você leia ele, inclusive, durante, pensando na aula, né? Mas pensando no Teletubbies, poderia ler num encontro, né? Se for o caso, né? Claro, vocês podem combinar, cada um ler o texto antes, né? E só discutir, né? Mas, se for necessário, dá para ler, né? Então, essa é a primeira questão que eu estava pensando que funcionaria melhor.
né? E hoje em dia isso é bacana porque a gente tem muita opção, né? De textos mais curtos. A segunda coisa é não fazer que não o Durão, né? Porque o Durão ele quer que a gente fale de literatura, literatura escrita, principalmente, e ele tem um problema com a ideia dos multiletramentos, né? Que a gente não tem aqui, né? A gente não precisa definir literatura especificamente como textos escritos, né? Acho que esse é um dado fundamental. Então tem algumas coisinhas que às vezes são mais interessantes. Então, essa semana eu estava lendo um hiperconto, né, que era um negócio que eu não conhecia. Ele não é um texto que fala, nossa, mas que texto, né? Mas, por exemplo, eu trabalhei com uma turma minha de segundo ano de graduação em letras e eles se divertiram demais clicando e escolhendo o que ia acontecer na história, né? E é algo que pode ser claramente utilizado. Então, para quem tiver interesse, tem lá o texto do Marcelo Spalding, chama Um Estudo em Vermelho, que é um hiperconto engraçadinho sobre uma investigação policial. A outra coisa é o seguinte, o círculo de leitura, né, que é a ideia do Cosson, ou pelo menos o Cosson para o português, que ela funciona melhor para grupos, né, talvez, do que para dois. Mas eu acho que dá para ser adaptado, né? Então, pensando assim, transformar talvez a interação num encontro de um círculo de leitura que implicaria selecionar uma obra, e aí então, aí pode ser uma obra talvez mais longa, né, um romance, por exemplo, 200, 300 páginas, quanto for, se combina a quantidade de encontros, divide o texto em partes, né, que é a ideia do Cosson, e se discute. E aí o Cosson, no ciclo de leitura, propõe três formas diferentes de fazer, né, que é baseada numa experiência desses leitores com esse tipo de atividade, né? Ele diz assim, a primeira é o que ele chama de, se não me engano, orientada, que é em que tem as funções, né? Então, cada sujeito que participa desempenha uma função. E aí você tem as funçõezinhas determinadas, por exemplo, pesquisador, né? Então, o sujeito que é o pesquisador tem que ler a parte designada do texto e se informar sobre alguma coisa que é pertinente ao texto, para no dia do encontro em si desenvolver ou permitir que as outras pessoas também discutam essa coisa, trazendo informações que talvez sejam relevantes para elas, para beneficiar a discussão, né? Mas a ideia fundamental dele é o seguinte: todas essas funções elas só fazem sentido na medida em que elas permitam o diálogo, né? Então, por exemplo, uma das fundamentais é o questionador, né? É aquele sujeito que produz perguntas sobre o texto para os outros refletirem. Né? Então tem que ser perguntas abertas, né? E aí, pensando que é um texto mais longo, está fatiado, ele destaca a importância, por exemplo, de se fazer perguntas sobre hipótese de leitura. Né? Então, por exemplo, o que vai acontecer na sequência? Porque, evidentemente, enquanto a gente lê, a gente faz isso. Né? Porque senão o texto não surpreenderia a gente nunca. Se a gente não está imaginando para onde o texto vai caminhar. Né? E às vezes é o que a gente percebe que talvez leituras diferentes têm hipóteses de leitura diferentes, e isso é uma das coisas relevantes. Então, para aqueles de vocês que tiverem interesse e que não conheçam, é um livrinho bacaninha esse do Cosson. O que eu li chama Ciclo de Leitura na Escola, né? E ele é bem simples, uma linguagem, o Cosson geralmente faz isso, né? Uma linguagem bem fácil, e ele tem alguns truques que, para quem vai, por exemplo, propor uma discussão sobre um texto, são interessantes e são facilitadores, são operadoras, né? Como a gente falou antes. Então, por exemplo, no final do livro tem 50 perguntas abstratas em que você pode substituir. Então, por exemplo, o que X faz, o que você achou que X faz no momento Y? Né? Então, supostamente, você pega uma pergunta como essa e transforma uma pergunta sua sobre o texto, substituindo X e Y pelo contexto e pelo nome do personagem. Né? Porque às vezes a gente tem dificuldade até de fazer perguntas sobre o texto. É comum que seja assim, né? Ou a gente acha que a pergunta que a gente vai fazer não é pertinente ou não é
profundo o suficiente, né? Como diz o outro lá, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Então, até para isso ele ajuda a quebrar um pouquinho do gelo. Então, ele tem lá 50 perguntas desse jeito, né? Então, fica aí como sugestão. Então, o que eu estou pensando é, se a gente pensar em toda essa discussão, para finalizar, que a gente já está em 1 hora de conversa, se a gente pega toda essa discussão sobre o letramento literário, me parece que talvez uma das grandes vantagens em uma situação que nem a do Teletubbies é justamente essa na qual os sujeitos compartilham o interesse, né? E a leitura, então, não está nesse processo de escolarização, né? Por quê? Então, você não está lendo porque você é obrigado necessariamente, mas você está lendo também porque você tem um interesse naquela cultura ou naquele contexto específico, ou em conhecer coisas novas que vocês não conheçam, né? Eu, por exemplo, fiquei encantado lá com a Cabeça do Santo, que eu nunca tinha lido, e participando aí com vocês, eu acabei lendo, eu comprei um para mim, depois de ter lido o PDF Mandrake aqui. De qualquer forma, é uma coisa que eu não conheceria dando aula aqui no Paraná, provavelmente, né? Exceto que depois teve uma matéria no Fantástico, e aí, mas as minhas alunas, então, por exemplo, quando eu fiz clube de leitura com meus alunos, eu livros que eu indiquei, elas leram, e depois elas ficaram encantadas de ver também no Fantástico a matéria sobre a como é que é o nome da moça? Socorro Racioli. Isso, Socorro Racioli. Então, pensando na ideia do letramento, o fundamental é isso, né? Então, imaginar que a questão é o contexto em que se lê literatura e para que se lê literatura, que é a ideia que baseia a noção de gênero, no final das contas. Então, para que a gente usa isso na nossa vida, né? E pensando, então, que tem o sentido de gratuidade, tentar escapar dos mecanismos de escolarização. Agora, isso, no Teletubbies, eu acho que funciona bem. Para a escola, não funciona tão bem, né? Porque então explicaria você abrir mão de dar aula sobre literatura. Sim. Né? Pois é. Pelo menos para quem é professor de letras, seria virtualmente impossível. Né? Então, aí não sei se vocês querem comentar alguma coisinha, eu agradeço a paciência de vocês e, evidentemente, qualquer coisa, mesmo quem não está aqui online e quiser discutir alguma questão, entre em contato. Alguma coisa, Gui? Não, acho que tá ótimo. Eu vou interromper a gravação.